Opa, tudo bom? Aqui é o Cauã. Sejam muito bem-vindos à oitava aula do curso Photoshop do Nada. E hoje a gente vai aprender o melhor método de suavização de pele, de tratamento de acne, de espinha, de todos. E bom, esse é um recurso extremamente útil para todo mundo. Você faz fotografias, você tira selfie, se você quer fazer algum tipo de tratamento na sua pele, sem aquele efeito de plástico que sempre fica, utilizando outros aplicativos ou até outros métodos, hoje aqui eu vou te ensinar o melhor método de suavização de pele no Photoshop. Então sejam muito bem-vindos à oitava aula do curso Photoshop do Nada. E bom, para essa aula o que a gente vai precisar? A gente vai aprender sobre filtros, mais especificamente sobre o filtro de desfoque gaussiano, e a gente vai ver também o filtro passa alta. E bom, basicamente para essa aula aqui a gente vai precisar de uma imagem de um rosto com espinhas. A gente vai começar duplicando a camada, Ctrl J. Aqui a gente vai deixar a camada original e aqui a gente vai usar a nossa camada de base. Ctrl J de novo. Aqui a gente tem a nossa camada de efeitos. Eu gosto sempre de deixar a camada original aqui, porque caso a gente precise utilizar a imagem depois, ela tá aqui. E também até para você mostrar o antes e depois. E essa é a camada de base. Nessa camada a gente não vai mexer, ela vai ficar por baixo. E o nosso efeito, de fato, vai ser aplicado nessa camada. Então aqui eu vou te ensinar o melhor método de tratamento de pele. Muitos gringos ensinam ele no YouTube, mas eu vejo pouca gente no YouTube brasileiro fazendo isso. Primeiro passo, a gente precisa inverter a cor da camada. Como a gente faz isso? A gente pode usar o efeito de inversão ou simplesmente apertar a tecla Ctrl I, certo? Aqui tem a camada invertida. E o próximo passo é a gente utilizar modos de mesclagem. A gente ainda não tem uma aula especificamente sobre isso, mas acompanha aí que provavelmente vai ser a próxima. Basicamente o que você tem que saber é seguir esse passo a passo. Você vai vir aqui, vai ver que tem várias divisões. A gente vai na quarta divisão, 1, 2, 3, 4. E a gente vai clicar na quarta opção, Vivid Light em inglês. Cliquei, certo, ficou tudo cinza. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai aplicar um filtro chamado passa alta ou high pass. Ele tá aqui no menu filtros, outros, ele é a segunda opção. E aqui a gente vai deixar num nível que tudo se misture. Por exemplo, aqui ó, nesse ponto, você percebe que dá pra ver perfeitamente ainda as espinhas. A gente vai vir num nível aqui que não dê pra ver nada direito. Nem as espinhas e nem os traços da pele da pessoa. Pode ser até um pouco menos. Aqui. Agora, com esse efeito, a gente vai aplicar mais um. Filtro, desfoque gaussiano. E aqui a gente vai colocar em um nível que as texturas da pele da pessoa começam a aparecer, mas a cor das espinhas, a cor das manchas somem. Por exemplo, aqui ó, tô vendo as manchas completamente. Vou deixar em 4. E aqui a gente vai utilizar coisas que a gente aprendeu na quinta e na sexta aula, que é como utilizar máscaras de camada. A gente vai clicar segurando o Ctrl nesse botão para adicionar uma máscara de camada toda preta. E lembrem-se, quando a gente está na máscara de camada, a cor preta esconde o conteúdo e a cor branca mostra. Então, a gente vai utilizar o pincel na cor branca, em cima dessa máscara de camada que a gente criou na cor preta, e a gente vai começar a aplicar esse efeito em cima das manchas. A gente pode até ver que nessa imagem aqui, o rosto todo da pessoa está manchado. Então, a gente vai aumentar um pouco o pincel, com o fluxo bem baixo, assim, uns 20, 30, a gente vai começar a aplicar o efeito. E aqui é como mágica, pessoal. Você vai passando aqui e vai percebendo que as manchas já estão sumindo. Certo? Se você perceber, o efeito tá ficando meio forte ali, mas a gente vai arrumar isso já já. Passou aqui e das piores manchas a gente tirou, né? Então é isso. Se você achar que o efeito ficou muito forte em alguma área, você troca o pincel pra cor preta e você pode diminuir mais ainda o fluxo, coloca uns 10. E a gente vai começar a passar o pincel em cima das partes que a gente achou que ficou muito forte. Aqui eu achei que ficou meio forte e aqui nas bordas também. Fazendo isso, a textura da pele dela vai voltando. Mas se você percebeu que a cor de alguma mancha voltou também junto, é fácil, é só você vir com o pincel na cor branca, diminui aqui e pinta de novo. Feito isso, a gente vai apertar as teclas Ctrl, Shift, Alt e, assim a gente mesclou todas essas camadas. E a gente vai fazer o seguinte, vai transformar em objeto inteligente, só para deixar ela aqui, salva, Ctrl J, mostra ela de novo e a gente vai rasterizar a camada. E eu fiz isso porque aqui a gente tem a camada salva para se a gente quiser usar. Então aqui eu posso tirar a visibilidade dessas. E aqui nessa camada o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa ferramenta. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui. E com ela a gente vai tirar outras manchas que ficaram. Por exemplo, essa aqui ó, a gente seleciona e arrasta para um lugar que não tem as manchas. E assim a gente vai tirando as manchas que ficaram ainda. Aqui, por exemplo, tem outra mancha um pouco maior que ainda ficou. A gente vai arrastar para um lugar que é parecido, mas que não tem a mancha. Você pode limpar a pele nesse caso aqui, ó. Tirar todas essas manchas. E se você achar que isso aqui não está sendo suficiente, você vai fazer o quê? Ctrl J. Você vai, de novo, converter em objeto inteligente, adicionar um filtro aqui de desfoque gaussiano. Desfoque gaussiano. E
colocar aqui num nível que suma as manchas que você quer. Aqui você vai adicionar uma máscara, ou melhor, você vai adicionar uma máscara segurando o botão Alt, porque daí ela já vai vir preta. Ou então, se ela vier branca, você aperta Ctrl I, beleza? Com o pincel na cor branca, com a camada na cor preta, você vai simplesmente pintar aqui só em cima das manchinhas que restaram. Por que que não é tão bom você fazer isso aqui só na imagem inteira? Assim perde a textura da pele, tá vendo? Além de sumir a mancha, a textura da pele some também. Então não é muito bom fazer isso não. Porém, para pequenos detalhes é útil. Então assim, por exemplo, você pode pegar o pincel aqui nesse modo aqui, colocar uns 90 só. Vem aqui com uns 90 também, diminuir. E aqui eu vou clicar, ó, só em cima da mancha. Mesmo assim, você pode perceber que tá sumindo a textura da pele, né? Então assim, tem esses dois modos. Você pode simplesmente vir com o desfoque gaussiano, ou então você pode utilizar essa ferramenta e tirar mancha por mancha. No caso, para utilizar essa ferramenta, você tem que estar em uma camada rasterizada, e aqui você seleciona a mancha e arrasta para um lugar que não tem a mancha. Aqui, por exemplo, aqui. E assim você vai tratando a pele da melhor maneira possível. Certo, pessoal? O nosso vídeo foi esse. Vou mostrar para vocês o antes e depois. Antes, depois. E bom, me conta aí o que vocês acharam nos comentários. Se ficou alguma dúvida, pode comentar também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E muito obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima.